meus queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Raimundo Campos e estou com você aqui em mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical para professores de adultos. Você é muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pela sua presença. Eu já quero começar pedindo a você que dê o seu like. Não saia deste canal, não deixe de assistir esse vídeo sem dar o seu like. O seu like é muito importante para nós. Se inscreva em nosso canal se você não se inscreveu ainda. Clique aqui no nosso sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos e não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Você também pode pegar esse vídeo e passar aí, juntar os professores da sua igreja e passar para que todos os professores acompanhem uma vez por semana as nossas teleaulas. Eu quero começar o vídeo de hoje agradecendo a você de todo o Brasil que tem enviado sua mensagem, que tem falado conosco, a exemplo de da minha irmã Laudiceia Silva, lá de Alto Rio Novo, no Espírito Santo. Um grande abraço, minha irmã. O irmão Carison Apurina, lá do distrito de Riozinho. Distrito de Riozinho, fica lá em Rondônia. Deus abençoe, meu amado irmão. Nosso irmão André Luiz também. André Luiz, nosso irmão Ismael Américo de Jardim Petrópolis, lá no Paraná, Jardim Petrópolis no Paraná. Meu irmão Guilherme Cruz de Cuiabá, Santa Isabel, Cuiabá. Deus abençoe, meu querido irmão. Nossa irmã Karine Kelly de Açailândia. Açailândia fica lá no Maranhão. Nosso irmão José Arildo, lá do Vale do Sol, Rua Maria Viana, Vale do Sol, em Marques de Guaçuí, Espírito Santo, e tantos outros irmãos que têm enviado suas mensagens para nós. Todos os nomes já estão cadastrados e já estão separados para participarem do sorteio que vai ser feito no vídeo que abrirá o trimestre de 2018. Nós sortearemos uma lição para professor da escola dominical, um livro que acompanha a lição da escola dominical e um dicionário teológico, que é o kit professor da EBD aqui do nosso canal. Aliás, nós vamos sortear 3 kits. Estamos aí vendo se a gente consegue sortear 5 kits para você que está sempre aqui em nosso canal. O nosso desejo era que pudéssemos, neste final de ano, dar um kit a cada irmão que colocasse o seu nome aqui. Como nós não podemos ainda, então nós vamos sortear para você 3 kits aqui. Esse é o nosso primeiro pensamento, podendo chegar até 5 kits para professores da escola bíblica dominical. Então não deixe de nos assistir, não deixe de dar o seu like, não deixe de participar do nosso canal. Você é nosso convidado especial. Bem, a teleaula de hoje está baseada na 12ª lição deste 4º trimestre de 2017, das lições para adultos, editadas pela CPAD, ou melhor, publicadas pela CPAD. O tema da 12ª lição, que vai ser ministrada no dia 17 de dezembro, é Perseverando na Fé. É o tema desta lição. O texto áureo, que é aquele texto que o professor sempre deve ressaltar, porque ele norteia o pensamento de toda a lição, está em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, que diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E a verdade prática, que é aquela verdade extraída da lição, que servirá para a prática daquele que lê, daquele que estuda, para a prática de vida do aluno, diz o seguinte: a vida cristã exige perseverança.
coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. E o texto bíblico em classe está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. O objetivo geral desta lição é mostrar que a vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Este é o grande objetivo. Lembrando que nós vamos tratar de perseverança aqui, principalmente no âmbito da doutrina da salvação. Os 3 objetivos específicos são: primeiro, explicar que é preciso perseverar na fé cristã. Segundo, mostrar o perigo da apostasia. E terceiro, compreender que em Cristo estamos seguros. Bem, como a nossa teleaula diz respeito a subsídios para professores da escola dominical, é óbvio que nós não vamos aqui explicar para você cada tópico desta lição. Então, eu quero dar para você, primeiro, a definição de perseverança e dizer para você por que é preciso perseverar. E lembre-se, nós estamos tratando nesse trimestre, o professor da escola dominical nunca pode esquecer isso, que nós estamos tratando neste trimestre sobre a obra da salvação. Portanto, a doutrina da salvação é o tema deste trimestre. Portanto, perseverança deve ser analisada no âmbito da doutrina da salvação. Então, nós vamos primeiro considerar a palavra no original grego para perseverança, que você vai encontrar tanto na lição para professores, como também no livro do pastor Cleiton Pomerini, que é o comentarista desse trimestre, a palavra no grego para perseverança no Novo Testamento. E a palavra no grego é proskarteresis. Eu quero lembrar para você que eu não sou nenhum erudito da língua hebraica ou da língua grega. Eu estou citando para você aqui a transliteração para o português. É claro que no original grego a pronúncia não vai ser essa. Essa é a transliteração para o português. E a palavra é proskarteresis. Ela vem do verbo proskartereon. A proskarteresis, ou melhor, a proskarteresis, ela significa constância, paciência, persistência. E essa palavra ela está principalmente em Efésios, capítulo 6, versículo 18, que é o texto, inclusive, que é explorado aqui pela lição de número 12. Capítulo 6, versículo 18, é um texto muito conhecido, que diz assim: e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O contexto aqui fala de batalha espiritual. É aquele célebre texto que começa no versículo 10 com a expressão: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí Paulo começa a discursar sobre a batalha espiritual, sobre as roupas espirituais do cristão. E dentro desse contexto, Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança. Portanto, a palavra perseverança aqui, ela está ligada com a palavra constância. A palavra constância tem a ver com algo que é ininterrupto, com algo que não cessa. Vamos dar exemplo aqui de um ribeiro, de um riacho, de um minador, cuja água não cessa de jorrar dia e noite. Ela é, portanto, constante.
Eu me lembrei agora de um texto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que o apóstolo Paulo disse, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então a palavra constante está ligada a nunca faltar, a ser ininterrupta. Então, Paulo diz aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 18, que nós devemos vigiar com toda a perseverança, isto é, a vigilância, a oração e a súplica, dentro desse contexto da batalha espiritual, deve ser uma constante na vida do crente, não pode haver interrupção. Então, isso é perseverança. Perseverança está ligado com algo que não se interrompe, com algo que não para, com algo que continua. Isto é perseverar. Muito bem, essa palavra, como eu disse, proskarteresis, vem de proskartereon, que é o verbo da palavra, e significa frequentar constantemente, continuar inflexivelmente, aderir firmemente. Essa palavra ela é usada em Marcos, capítulo 3, versículo 9, quando fala ali de um barco que Jesus exigiu que esse barco estivesse constantemente no rio, perto dele, para uma emergência. Vamos lá ver esse texto, que ele é muito interessante. Marcos, capítulo 3. Lembre-se que nós estamos dando primeiro para você a definição de perseverança. Uma vez que você compreende a natureza desta palavra, o que ela significa, desde o seu original, vai ser mais fácil para você explicar para o seu aluno o que significa perseverança para a vida cristã. Então, 3:9 de Marcos, então disse aos seus discípulos que lhes tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Então Jesus queria que não se afastasse dele, ali naquele lugar onde ele estava, um barquinho, para que no momento de alguma emergência, ali quando a multidão chegava perto dele, que o oprimia, que o apertava, ele pudesse usar aquele barco e sair daquele sufoco. Então, a palavra aqui no original grego vem do verbo proskartereon, que significa aderir, significa continuar firmemente ali naquele lugar. Então é a palavra usada aqui. Jesus queria um barco que, portanto, vamos aqui entre aspas, perseverasse ali. Um barco que não se ausentasse, um barco que estivesse ali continuamente. Então, esta é a ideia da palavra perseverança. Um outro texto interessante é Atos capítulo 10, versículo 7. A Bíblia fala dos servos de Cornélio que não se afastavam dele, ou que o servia constantemente. O servia constantemente. Eram servos particulares. Os senhores, naquela época, tinham os servos da casa, tinham os servos que administravam, que faziam os serviços humildes, mas tinham aqueles servos que serviam pessoalmente ao seu senhor. Eles estavam sempre prontos a obedecer tudo quanto o seu senhor mandasse. A palavra no original ali é o verbo proskartereon, isto é, servir constantemente. E é a mesma palavra de onde se origina a palavra perseverança. Então, a ideia de perseverança é algo constante, é algo que não se interrompe, é algo que não cessa, é algo que não para. Trazendo para a vida cristã, perseverar, portanto, é não parar. Perseverar é continuar. Perseverar é ser constante. Perseverar é ser frequente. Então, isto é perseverança. Dentro do contexto da salvação, portanto, perseverar é não desistir da fé que uma vez você recebeu na pessoa de Jesus. Perseverar é você lutar
por chegar até o fim da sua carreira espiritual. E isso porque, ao longo da vida cristã, o servo de Deus vai encontrar com obstáculos, vai encontrar com empecilhos, vai encontrar com investidas que farão com que ele desista da sua caminhada. Portanto, a perseverança é uma atitude cristã que o leva a não desistir da sua fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus e, portanto, chegar até o fim. Então, por que é preciso perseverar? Primeiro, eu quero dizer para você, vamos primeiro aqui abrir Hebreus, para a gente poder começar isso, raciocinando isso de forma melhor. Romanos, melhor dizendo, capítulo 2, versículos de 5 a 7. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 5 a 7. O texto diz assim: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, vamos ler o versículo 4, para que tenhamos uma compreensão melhor. Diz assim: ou despreza as tuas riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Primeiro, a vida eterna foi dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele morreu por nós. E quando, portanto, abrimos o coração e recebemos a Jesus como Salvador da nossa vida, somos, portanto, herdeiros desta vida eterna, conforme foi explicado na lição de número 11, a lição passada, que falava sobre adotados por Deus. Agora, para que esta salvação seja preservada, eu preciso perseverar. Olha o que o texto sagrado diz: dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Uma vez que eu sou salvo, eu preciso perseverar na minha salvação. E isso por quê, pastor? Isso porque, ao longo da minha caminhada, eu vou sofrer ataques que poderão me fazer desistir de amar a Deus e chegar até o fim. É interessante que aqui na nossa lição, o comentarista usa um texto que é muito conhecido por todos nós, que é o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer. Isso, portanto, fala de perseverança. Ninguém vence se não perseverar. Se você colocar aí no YouTube uma pesquisa sobre atletas que não desistiram, atletas que caíram no meio do caminho, mas se levantaram e foram até o fim, você vai encontrar dezenas e dezenas de vídeos. Nós temos o caso aqui no Brasil daquele corredor da corrida de São Silvestre, que tinha tudo para ganhar a medalha de ouro, quando foi interrompido por uma pessoa desequilibrada no meio da multidão, que se jogou contra ele e o interrompeu. Ele não levou a medalha de ouro, ele levou a medalha de bronze, mas também ele levou a medalha de bronze porque ele não desistiu da sua caminhada. Tempos depois, ele foi considerado um atleta modelo. Recebeu a medalha de honra do Comitê das Olimpíadas. Isso porque ele não desistiu. Ele entendeu que o fato de alguém o interromper no caminho
de alguém tentar tirar o seu foco, o tirar da caminhada, não faria com que ele se prostrasse no caminho, ficasse parado no caminho. Quantas vezes nós somos assolados por tempestades na vida que tentam nos prostrar, que tentam nos impedir de caminhar? É a perda de um parente, é a perda de um amigo, é um fracasso no casamento, é um fracasso profissional, é a tristeza que alguém causa para a gente, uma ofensa de um irmão, às vezes faz com que a gente pare na caminhada. A palavra de Deus, neste domingo, para os seus alunos, é que eles não devem parar por nada. Eles não devem desistir. E por que eles não devem desistir? Eu quero chamar a sua atenção para o texto de aos Hebreus, muito conhecido, no capítulo de número 12, o escritor aos Hebreus diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Uma carreira nos foi proposta e nós não podemos interromper esta carreira. Ela só poderá ter continuidade com a minha atitude de perseverança. Então, o cristão não pode desistir em nenhuma das hipóteses, em nenhuma das adversidades que ele atravessa. Portanto, perseverança tem uma relação profunda com a nossa salvação, com o final da nossa jornada. É por isso que o escritor, ou melhor, o comentarista dessa lição, ele escolheu o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, onde ele diz: porque Paulo diz a Timóteo, essa carta de Paulo a Timóteo é a última carta ao seu filho na fé. Paulo estava preso. Paulo sentia que a sua morte estava prestes a chegar. Na verdade, a espada de Nero já estava no pescoço do apóstolo Paulo. Ele sabia que aquela era a sua última carta, que aquelas eram suas últimas palavras. E ele escreveu a Timóteo dizendo, no capítulo 4, 2 Timóteo 4, 6 a 8, que é o texto que embasa o tema desta lição. Diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo: eu perseverei, eu não parei, nada me impediu de continuar na minha caminhada. E ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então veja como perseverança tem uma relação com a nossa glorificação naquele dia. Veja como perseverança tem relação com a nossa salvação em Cristo Jesus, com aquele dia tão almejado da redenção total da igreja, onde não somente a nossa alma, nosso espírito será alvo da redenção de Deus, mas também o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso em Cristo Jesus. E isso só acontece quando o crente persevera. Colossenses, capítulo de número 1, Colossenses, capítulo 1, diz assim, Colossenses capítulo 1, 9 a 11. Vou mostrar para você que perseverança é algo que deve estar presente na vida da igreja. Uma igreja sadia, ela é marcada pela atitude de perseverar na fé em Cristo Jesus e perseverar na esperança
de um dia receber essa redenção gloriosa. Colossenses capítulo 1, de 9 a 11, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, isto é, Paulo está falando, ouviu quem? Ouviu Epáfras, isso está no versículo número 7, que era ministro do Senhor na igreja dos Colossenses. E ele diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com gozo. Então, a perseverança é elemento indispensável na vida de uma igreja cristã sadia, de uma igreja que está caminhando para o céu. Veja que as palavras agradar, frutificar e crescer, no versículo 10, está conjugada na forma do gerúndio. Está conjugada na forma do gerúndio para dar uma ideia de continuidade, de continuação. Olha o que diz o texto: e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, fala de ação contínua na vida da igreja. E toda ação contínua, algo que não se interrompe, está ligado à perseverança. Então a perseverança é uma atitude que tem que estar presente numa igreja sadia, numa igreja que caminha para o céu, numa igreja que compreende a grandiosidade da sua salvação. A nossa salvação é tão grande que não podemos nos distrair com qualquer coisa que queira nos impedir da nossa caminhada, e é aí que entra a perseverança em Cristo Jesus. Muito bem. Vamos para Hebreus agora, capítulo 11, versículo 1. Ou melhor, desculpe, já lhe dei esse texto aqui. Vamos para Lucas, capítulo 21, versículo 19. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19. É um texto que fala sobre... O contexto é a perseguição. E o texto diz assim. Vamos ler a partir do versículo 17 para que tenhamos uma compreensão maior. Diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Jesus está dizendo: olha, vocês vão ser perseguidos. Mas pense numa coisa. Primeiro, vocês estão sendo tão bem cuidados por Deus que até o fio de cabelo da cabeça de vocês estão contados. E segundo, a vitória de vocês está na perseverança, porque a perseguição é um fator que põe à prova a nossa lealdade a Deus, que põe à prova a nossa fidelidade a Deus. E a demonstração desta fidelidade é a perseverança. É quando eu não desisto em nenhuma hipótese. Lembrei-me aqui de uma história muito emocionante que eu ouvi da boca de um pregador. Eu ainda era adolescente. Esse pregador foi na nossa igreja falar sobre família.
E ele contou uma história. A sua esposa, com quem ele estava casado há cerca de 15 anos, foi acometida de tuberculose. Na época, aquela mulher perdeu vários quilos e emagreceu. Ela chegou a dizer para que ele procurasse uma outra esposa, porque ela estava condenada à morte. A tuberculose tinha sido muito cruel com ela e tinha acabado com o seu pulmão. Aquela mulher emagreceu e ela sentia frios incontroláveis. Aquele marido deitava-se com ela todas as noites sobre o corpo dela e a aquecia até a hora que o frio passasse. Ele disse: eu não vou desistir de você, eu não vou desistir do seu amor, eu não vou desistir da nossa aliança. Tempos depois, aquela mulher ficou curada e voltou novamente a conviver entre as pessoas, a contar a sua vitória. E ela agradecia por um marido que não tinha desistido dela. Isto é perseverança. Isto é quando a gente entende que alguma coisa ameaça a nossa estabilidade, ameaça o que é de mais precioso em nós. Aí então é que a perseverança entra em ação. Mateus capítulo 10, versículo 22, que vai corroborar este pensamento. Lembre-se, eu estou dando para você uma ideia do que é perseverança na Bíblia e com que ela está relacionada. A perseverança está relacionada, primeiro, com a nossa fé, com a nossa trajetória aqui na terra, está também ligada com a nossa salvação em Cristo Jesus, está ligada também com o final da nossa carreira. Mateus capítulo 10, versículo 22, diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembre que a perseverança sempre entra quando alguma coisa tenta interromper a nossa caminhada. A perseverança existe porque também existe a possibilidade de você interromper a sua caminhada. É por isso que a ideia, a pregação de que uma vez salvo, salvo para sempre, não se sustenta diante do discurso do Novo Testamento para que o salvo em Jesus persevere até o fim. Olha o que ele diz, vou repetir no versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos para o capítulo 24 desse mesmo livro, versículo de número 13, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, muita gente vai ficar fria, muita gente vai desistir de amar a Deus, vai desistir da sua carreira espiritual. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse, ou melhor, tem uma verdade aqui que eu quero falar para você, que está relacionada com a apostasia. A apostasia é desviar-se da fé. Vamos usar aqui palavras bem simples para que seus alunos compreendam. Apostatar é desviar-se, é tomar um caminho contrário à verdade da palavra de Deus. Isto é apostasia, é afastar-se da verdade, é afastar-se do caminho.
Essa é uma ameaça sempre constante na igreja. E quando a gente leu Romanos capítulo 2, vamos voltar então para Romanos capítulo de número 2, versículos 5 a 7, que diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Aí o versículo 8 diz: mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, a apostasia é uma ameaça constante na igreja. E a perseverança é a atitude de uma igreja que entende que o caminho que ela está seguindo é a verdade e que, portanto, ela não apostatará da fé. Eu lembrei-me aqui de um texto agora, em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo de número 4, que diz assim: capítulo 4, versículo 6 em diante, Paulo diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. É o texto que embasa a nossa lição. Mas eu quero fazer uma meditação mais calma e avançar no texto. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. O versículo 14 diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Paulo está falando de homens que apostataram da fé, homens que se desviaram da fé. Eram homens que, inclusive, estavam no ministério de Paulo, que ajudava Paulo em seu ministério. Mas quando aumentou a perseguição, quando as possibilidades de portas abertas se acabaram, quando as portas se fecharam, quando Paulo foi preso, esses homens, alguns até apostataram da fé. O texto do versículo 10 é muito forte, porque Paulo diz: porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então a apostasia é uma ameaça constante à igreja. Venham comigo aqui para 1 Timóteo, capítulo de número 4, um texto muito conhecido de cada professor da escola dominical, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, a apostasia é uma ameaça constante à fé cristã, e a perseverança é a resposta à apostasia. A perseverança é a resposta de um cristão que entende que ele não deve jamais se afastar das verdades absolutas da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que nesta lição o Espírito do Senhor te use de maneira gloriosa para passar para os seus alunos o que é perseverança e por que o cristão deve
perseverar. Eu quero terminar dizendo para você que o cristão deve perseverar, primeiro porque a perseverança é a resposta para toda ameaça à nossa fé cristã. O cristão deve perseverar porque ele está também no meio de uma batalha espiritual. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 18. E a perseverança é a resposta para não ser vencido por Satanás. O cristão deve perseverar porque a perseverança é fator preponderante para uma igreja cristã sadia. E o cristão deve perseverar porque é a perseverança que o levará ao final da sua carreira, conforme está escrito no texto que embasa essa lição, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de 6 a 8, e também, para embasar esta verdade, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma aula abençoada, que o Espírito Santo coloque as palavras na sua boca, que o Espírito Santo ilumine a sua mente e que você seja um instrumento poderoso na mão de Deus para gerar ou operar transformações profundas na vida dos seus alunos. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo a você que não esqueça de dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos, enviar ao maior número de pessoas. E lembrar a você que na lição de número 1 do primeiro trimestre de 2018, nós sortearemos aqui 3 kits para professores da escola dominical. Continue enviando o seu nome com endereço e CEP. Não esqueça de colocar o CEP para que possamos enviar ao endereço correto o seu kit professor da escola bíblica dominical. Aos irmãos que alguns sempre nos ligam para fazer a agenda, o nosso telefone está aqui e a gente conversa pelo telefone como nós podemos chegar na sua igreja para trazer o ensino da palavra de Deus ou para pregar a palavra de Deus num culto aí na sua igreja. O telefone está aqui, é o 719-8867-6624, esse número também é o WhatsApp. Você pode mandar o seu convite para a gente pregar ou para um seminário de escola dominical, um seminário para líderes, um seminário para obreiros. Eu sou o pastor Raimundo Campos, sou membro da Conframadeb, que é a Convenção Fraternal de Ministros das Assembleias de Deus no estado da Bahia. O meu pastor presidente é o pastor Israel Alves Ferreira, é pastor da Convenção Conframadeb, também é presidente da Convenção Conframadeb e também presidente da ADESAL, Assembleia de Deus em Salvador. Eu também sou diretor da Secretaria de Missões aqui em Salvador. Se você estiver fazendo um seminário aí sobre missões na sua igreja, um seminário, uma conferência, nós também podemos atender a essa agenda e nós abençoaremos a igreja e você também abençoa o nosso ministério. Deus em Cristo te abençoe, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.